Esta semana, a Rádio Nova Antena está de visita à Casa do Benfica de Montepornovo, que está situada na Rua do Calvário número 1. E estamos a falar com Todinha Santos, que é a atual presidente da direção da Casa do Benfica de Montepornovo, e também Serafim Alvito, que durante muitos anos esteve à frente dos destinos da Casa do Benfica e é uma das referências desta Casa do Benfica em Montepornovo. Começamos pela Todinha Santos, a presidente desta Casa do Benfica de Montepornovo, que em 2019, em 23 de Abril, completa 21 anos de existência. Todinha, uma Casa do Benfica que já leva mais de 2 décadas de existência, que vai tendo a sua vida diária, está aberta praticamente todos os dias, só encerra à segunda-feira. Como é que é a vida atual da Casa do Benfica de Montepornovo? Olá, boa tarde. A Casa do Benfica está aberta praticamente todos os dias, funciona com o serviço de bar, temos aqui os projetores e televisões para ir vendo os jogos, não só do Benfica, mas também dos outros clubes, nacionais e internacionais. E pronto, são 21 anos. De muitas histórias, de muitas pessoas que fizeram a primeira fundação da casa, e por falar na fundação, e antes até de abordar aqui o funcionamento do bar, que é também uma das principais atividades da Casa do Benfica, entre outras, temos aqui o Serafim Alvito, que para além de ter uma história na arbitragem nacional, lembro-me bem do Serafim ainda a arbitrar jogos até do seu próprio clube. Aliás, acho que a estreia foi mesmo com o Benfica, não foi, Serafim? Benfica no Estado da Luz, exatamente. Benfica Feirense foi a estreia. Uma responsabilidade, um benfiquista a arbitrar, é certo que ali temos de ser isentos, como todos os árbitros, mas estrear-se logo com o seu clube do coração é uma responsabilidade extra. Não é nenhuma responsabilidade extra. A causa da arbitragem é uma causa muito nobre que eu abracei de alma e coração, e antes do clube estava a causa que eu abracei. Quando se está lá dentro de campo, nem pensamos que gostamos mais do A ou do B, tenta-se exatamente ser juiz. E fazer-se o melhor possível numa coisa que é tão difícil, que é decidir naquele segundo imediato. É uma verdade. Por vezes, a posteriori, conseguimos vislumbrar os nossos erros, mas é uma coisa que dentro do campo e ao nível do terreno, imbuído no desenrolar do jogo, há certas coisas que nos passam despercebidas, e sempre entendi e hoje continuo a entender isso. E é mesmo assim, errar é humano, e mesmo com VARs vai continuar a haver esses erros. Mas estamos aqui com a questão da Casa do Benfica, que é também quase uma segunda casa para o Serafim Alvito durante muitos anos. Como é que é viver também esta Casa do Benfica? Porque durante muitos anos a sua cara, a sua presença foi também uma constante muito forte nesta Casa do Benfica. Eu acho que a Casa do Benfica não me deve nada a mim. Eu é que devo à Casa do Benfica. E eu integrei os órgãos sociais de uma forma natural, e depois a posteriori, e por infelicidades da minha vida, pela perda da minha esposa, foi e hoje ainda é exatamente a minha segunda casa. Ou seja, num momento difícil foi também um refúgio para o Serafim. Pode crer, foi exatamente um ombro amigo que encontrei. Não a encontrei porque já fazia parte dele, mas a Casa do Benfica, os seus frequentadores, meus amigos, foram exatamente aquele ombro amigo que eu precisei, principalmente naqueles primeiros anos. E isso é tão bom também encontrar, não só por amor a um clube, mas essas amizades verdadeiras que surgem nos momentos em que mais necessitamos. É exatamente. Costuma-se a dizer que em momentos difíceis é que nós conseguimos reconhecer os nossos verdadeiros amigos, e isso passou-se comigo e ainda hoje estou grato a muita gente. E isso é muito mais importante de qualquer clube e de qualquer resultado desportivo. Serafim, 21 anos de existência, como é que viu este caminho da Casa do Benfica, como todas as associações, de altos e baixos, de momentos mais complicados do que outros, também às vezes, muitas vezes, ao sabor dos resultados desportivos, as pessoas afastam-se e aproximam-se. Como é que viu este caminho? Foi um caminho, direi mesmo, bem traçado ao longo de muitos anos. Depois, com o decorrer dos anos, a Casa do Benfica não foi exceção e começou a ser o espelho da nossa sociedade. As pessoas ficaram mais no seu casulo, deixaram de frequentar as coletividades, e não se constata só na Casa do Benfica. Eu
falo com outros diretores de outras coletividades e lá passa-se o mesmo, porque ou por falta de dinheiro ou por comodismo as pessoas deixaram de, muitas vezes, até sair de casa, e aqui era uma alegria em tempos idos que a casa estava de segunda a domingo sempre cheia ao serão, com jogos, com diversão, e isso foi-se esmoronando e hoje temos uma frequência dos sócios que, apesar de serem sócios, pouco frequentam a casa, pouco aqui vêm exatamente dar a sua opinião, e isso faz-nos falta. A contribuição dos sócios nas suas opiniões, nas suas sugestões. É um bocado mais difícil hoje ser dirigente da Casa do Benfica que aqui há uns anos atrás. Todinha Santos, é o grande desafio da atual direção realmente trazer as pessoas, tirá-las da zona de conforto e do ar-condicionado, seja de inverno, seja de verão, ou da lareira, e vir até a Casa do Benfica. Sim, é um grande desafio, não está a ser fácil, porque como o Serafim estava a dizer, os tempos são diferentes e eu já faço parte de várias associações há muitos anos e vejo que cada vez mais as pessoas gostam de fazer parte da associação, ou gostam de fazer parte da Casa do Benfica, ou gostam de fazer parte do teatro, mas depois falta qualquer coisa, falta um incentivo para pensar assim, olha, hoje à noite vamos até lá, ou vamos ver um jogo à casa, ou vamos beber um café à casa. É como o Serafim estava a dizer, os tempos se calhar são diferentes, toda a gente já tem Sport TV, já tem Benfica TV, preferem ficar em casa, bebem um cafezinho em casa e vão ficando por ali. Até podem pôr o jogo para a frente e para trás e na pausa, não é? Claro. Perante estas dificuldades que de facto a sociedade hoje em dia é muito diferente de há uns anos atrás, onde os bailes nas sociedades eram superpovoados, onde realmente a vivência das localidades era muito diferente, as pessoas recolheram-se mais, depois há a internet, há os telemóveis e por aí fora, e os computadores. Perante estas adversidades todas, o que é que te fez aceitar o desafio de presidir esta direção? Isto foi uma história história sem ser história. Eu, como vocês sabem, quem me conhece, sou uma pessoa super espontânea e super tranquila e dou-me bem com toda a gente. E eu, cada vez que vinha à casa comprar bilhetes para o Benfica, o Sr. Serafim falava a toda a gente, gritava com toda a gente e brincava com toda a gente. E na altura o Serafim, acho que a Casa do Benfica estava sem direção, acho que era. E entretanto cruzei-me com o Serafim uma vez no Intermarché e ele disse-me, olha, tenho uma proposta para te fazer. E eu, é o quê? Tens que ir para a direção da Casa do Benfica. Eu disse, não, você está a brincar comigo, não posso. Pode. Mas a conversa ficou por ali. Acho que voltámos a encontrar novamente no Intermarché. E ele voltou a dizer, olha, tens que fazer parte dos órgãos, temos que falar, mas não é um órgão qualquer, é a presidência. E eu, ups. Aí é um bocadinho mais complicado. Mas pronto, olha, é assim, eu sempre fui... Pá, e é o que eu estava a dizer, quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar em associações e gosto de tentar dar tudo pelas associações. E disse logo, eu posso ir, mas você vem comigo. Pode ficar, pronto, como não queria ficar logo nos órgãos principais, ficou um bocadinho cá mais baixo, é vice-presidente suplente. Mas pronto, ele está cá e posso dizer que eu sem ele não fazia metade do que aqui está. Ou não conseguia fazer, porque é assim, como ele já cá estava há muitos anos, sabia o funcionamento e qualquer coisa que eu tenha é a ele que eu recorro, sempre. É o meu braço direito. E às vezes também o esquerdo. O direito, o esquerdo, os dois. Ó Serafim, você lançou aqui a bisca, não é? À Todinha, foi preparando o terreno e lá conseguiu conquistar a nova presidente da Casa do Benfica. De facto, às vezes sangue novo também é importante nas associações. Foi exatamente o meu pensamento quando lhe dirigi o convite. Não é porque eu estivesse saturado ou farto de ser dirigente da Casa, mas entendi que tudo tem o seu tempo e a Casa precisava de sangue novo, gente com ideias novas, mais novas do que eu, para trazerem outras atividades, porque eu já tenho algum tempo a dar ao Benfica, porque sempre dei e continuo a dar, porque o Benfica nomeou-me delegado regional para as Casas do Benfica do Alto Alentejo. E isso ocupa-me algum tempo, porque periodicamente tenho de percorrer o Alentejo indo a essas casas, porque sou o elo de ligação entre as casas e o departamento. De forma que já tenho algum tempo ocupado e depois decidi então convidar, e então mais uma senhora que fica sempre muito bem na presidência de uma Casa do Benfica. Aliás, ela com o seu sorriso, com a sua postura fantástica, só vem trazer uma mais-valia para esta Casa do Benfica, não é verdade? No meu entendimento é uma cativadora de pessoas para virem participar nas atividades da Casa do Benfica. E tem sido uma cativadora, Todinha?
Olha, queres que te diga nem por isso? Porque eu acho que de início, quando tomámos posse há um ano e qualquer coisa atrás, conseguimos, olha, vamos lá porque a direção é nova e vamos lá ver uns jogos e não sei o quê. Mas entretanto acho que o pessoal foi desligando, tal e qual como já estava o Serafim a sentir. Houve ali aquele 1 mês ou 2 ou 3 em que aquilo até teve um bocadinho mais de gente e amigos meus que vinham aqui, mas depois começou o verão. Isto a gente tomámos posse em abril, depois começou o verão, o pessoal dispersa. Depois começa o inverno, o pessoal recolhe-se e pronto, não tem sido fácil. Ainda assim, estamos aqui a meio da semana, está a dar um Real Madrid da Taça do Rei na televisão e sempre há aqui alguns sócios também a virem beber o seu café, a estarem presentes, a darem vida a esta casa, ou seja, há também, continua a haver alguns sócios ou pelo menos frequentadores a virem até aqui dar vida a esta casa, ou seja, as portas estão abertas e quem quiser é aparecer. Sim, as portas estão sempre abertas. Quem quiser tem as portas abertas para aparecer quando quiser. Vai sempre vindo alguém, porque temos aqui instalado a bilhética para os jogos do Sport Lisboa e Benfica. Quer dentro de portas, ou seja, no Estádio da Luz, ou quando se desloca para a casa do adversário. De forma que vai sempre vindo alguém comprar bilhetes para os jogos do Benfica, mesmo que não sejam os sócios a frequentar, vai sendo frequentado por terceiros. Isto é uma verdade. As casas do Benfica têm essa mais-valia que é a venda de bilhetes, ou seja, não é preciso estar a comprar online, nem a deslocar-se e a fazer quilómetros, é vir até aqui e podem comprar os bilhetes. Exatamente, não há necessidade hoje em dia de formarem grandes filas no Estádio da Luz ou irem à pressa para arranjar bilhete. Assim que a bilhética abre para qualquer que seja o jogo do Sport Lisboa e Benfica, aqui na casa está sempre disponível para fornecer esses bilhetes. E há quem passe aqui todos os dias quase de forma ritual? Sim. O Serafim é um deles, que passa aqui todos os dias. Eu acho que ele não passa um único dia, ou quase, sem aqui vir. E depois há aqueles clientes habituais, como pudeste ver quando entraste, aqueles 8, 9, 10, seja mais tarde ou mais cedo, mas tipo 8h30, 9 horas, estão aqui a beber o seu cafezinho, a ver o seu jogo. A casa fecha às 11, mais ou menos 10h30, 11 horas, o pessoal vai embora. E nos dias dos jogos do Benfica, como é que é? Nos dias dos jogos, o ecrã gigante fica ligado para vermos o glorioso e a casa enche. A casa vai ser, pronto, nesses dias é completamente diferente. Há sempre muito mais gente, os frequentadores habituais da casa e os amigos e os conhecidos e outras pessoas adeptas do Benfica. Ó Serafim, nesses dias é quase que é necessário reservar a mesa. Não é bem assim, mas é um ponto que me entristece, efetivamente, nos dias dos jogos e através do ecrã gigante, que nos dá a sensação de estarmos no estádio, a casa fica muito bem composta. Mas tenho pena que depois, assim que o jogo acaba, toda a gente disperse, poucos ficam a nascer aqueles que é hábito de frequentarem aqui a casa. Como é que se vivem os jogos aqui? Há adeptos mais fervorosos e mais enervados e há também os mais calminhos. Como é que é viver aqui os jogos? É assim, eu sou muito calma a ver os jogos, seja aqui, seja no estádio. Acho que sou pior em casa. Eu no estádio não abro a boca quase. Aqui, como estou em público, também nunca me manifesto muito, mas há aqui meia dúzia de pessoas que são os adeptos mais fervorosos e que se irritam mais facilmente, gritam mais facilmente e trazem sempre o seu cascolzinho ao pescoço. São os mais... São quase a imagem da casa. Serafim, esses mais aguerridos, fala-me um pouco desses, porque são aquelas figuras características que gostam tanto do Benfica, que, né? Conte-me um bocadinho sobre essas pessoas, mesmo a falar sobre os nomes deles, quem são, como é que vivem aqui também os jogos. Bom, há alguns que prefiro não falar porque isso algumas vezes me causaram dissabores com essas discussões e até chegaram ao ponto de confrontos. Mas em termos de fervor e de expansão de alegrias ou tristezas, mas de discussão, temos aqui o nosso carismático Edmundo Samina, que isto é uma viva alma aqui, dá alegria à casa aqui a ver qualquer jogo do Benfica. Como é que o Edmundo vive cada jogo? É difícil parar quieto, anda sempre circulando e dando a sua dica. A mim próprio às vezes estou focado no jogo e ele vem com as suas sugestões, com os seus parceiros, mal jogado, bem jogado, e devia ser assim, mas é saudável. Todinha já disse que é calma e serena, pelo menos exteriormente, em casa expande-se mais, mas e o Serafim, como é que é? Também tem uma figura realmente serena. Eu, acima de tudo, gosto de futebol. Gosto de apreciar o jogo quando está a ser transmitido. Para também
depois ter a minha opinião, porque eu ainda cá está aquele bichinho que eu, para alentar a ver o meu Benfica, ainda estou a apreciar o trabalho dos árbitros. É verdade, parece mentira, mas ao fim de 20 e tal anos de abandonar a arbitragem, ainda estou a ver o jogo no seu cômputo geral. Mas não vibro com os golos, sofro com os desaires, mas dentro das calmas. Já sabemos e temos um bocado essa noção que os grandes normalmente são mais beneficiados do que os clubes mais pequenos. Mas entre o deve e o haver, como é que tem achado a arbitragem em relação ao Benfica? A arbitragem em relação ao Benfica, e estou a falar da época que está em curso, não se pode dizer que o Benfica tenha sido beneficiado. Essa balança está um pouco pendular para outras zonas. Esta época. Serafim, falou aqui também naquilo que é o seu olho clínico de ex-árbitro a ver os jogos, mas vai vivendo, obviamente, cada jogo e cada momento do Benfica. No seu historial, no seu percurso, qual foi o momento mais marcante que viveu enquanto benfiquista, um jogo, um troféu, um momento que tenha ficado marcado na memória enquanto benfiquista? Pela negativa, foi um célebre Guimarães-Benfica, onde ocorreu a morte do Ferrer. Esse jogo marcou-me na minha memória e vai continuar enquanto eu for vivo. De resto, todos os jogos em que o Benfica foi campeão e que eu não faltei lá ao estádio, isso marcou-me e foi com grande satisfação que fomos até ao Marquês, eu e o meu filho. E a Todinha? Há assim um momento que lhe fique guardado na memória como aquele ponto alto, dobrado a letras de ouro? É assim, eu sempre tive uma admiração enorme pelo número 10 do Benfica, Rui Costa. E uma das situações que me ficou marcada foi... Eu tinha bilhetes para ir ver um jogo, ou queria ir ver um jogo. E o meu patrão, na altura, já tinha comprado e, entanto, houve uma senhora que lhe ofereceu 2 bilhetes. E ele, como já tinha comprado, ofereceu-me os outros 2, que essa senhora lhe tinha oferecido. E eu não sabia sequer para onde é que eu ia. E agarrei nos bilhetes e disse ao meu pai, olha pai, vamos os 2 à bola hoje. Fomos à bola, cheguei, tinha entrada na porta 1. Porta 1, subir as escadas rolantes. Pensei, mas eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Chego lá acima, mesas postas, alto staff, e eu a ver um jogo em que o Rui Costa marca um golo. E aquilo para mim foi, eu não sei se chorava, se ria, para mim foi o ponto alto de uma das minhas idas ao Estádio da Luz. Ficou marcada até hoje. Uma ida com glamour. Uma ida com glamour, muito. Falaste aí no Rui Costa, há grandes jogadores na história do Benfica. Qual foi até hoje o jogador com que realmente foste mais adepta dele? Vá. O Rui Costa, claro, o número 10, o nosso maestro. Não sei se foi porque quando eu comecei a ver mais futebol, o Rui Costa estava no auge. Foi quando ele tinha, foi antes dele ir para a Itália, vibrava com todos os jogos dele. Eu até os jogos da Itália eu via, quando ele estava lá no estrangeiro eu via os jogos e sempre fui. E quando ele regressou, uma das coisas que me deixou mais triste foi no último jogo que ele fez no Estádio da Luz. Quis arranjar bilhete, mas não dava, porque não era sócia. Chorei em frente ao ecrã. Ele chorava do lado do ecrã porque estava a ser o último jogo e eu chorava do lado de cá. Os meus pais chamaram-me todos os nomes possíveis e imaginários e eu na semana a seguir mandei ver o kit sócio. E a partir daí fiquei sócio do Benfica. Pelo menos esse choro valeu de alguma coisa. Mas e o Rui Costa tem algo extraordinário, que é dos poucos jogadores que saiu em grande, terminou em grande, regressou ao seu clube do coração, que não é para todos. Pois não. E talvez seja por isso tudo que o Rui Costa para mim continua a ser o Rui Costa. Passaram outros jogadores que eu gostei muito. Houve um jogador que eu ainda hoje, eu acho que ele ainda joga, que é o Kim, o guarda-redes. Sempre gostei muito do Kim, mas pronto, o Rui Costa tem um lugar especial. O Serafim é mais velho do que a Todinha. Já tem uma visão um pouco mais recuada daquilo que é a história do Benfica. Em termos de jogadores, certamente já tem outras escolhas. É verdade, vi outros jogadores, pronto, e um deles que já partiu, o nosso Eusébio. Ainda vi jogos em que foi interveniente esse rei, mas quando comecei a ir ao estádio foi exatamente, e acompanha a Todinha, foi exatamente nos tempos do Rui Costa na Luz. Portanto, o maestro Rui Costa é daqueles que quase uma grande maioria de adeptos do Benfica tem também muito orgulho de ele permanecer no Benfica. Estou convencido disso, e pelo
que ouvimos e falamos uns com os outros, ele continua a ser um dos maestros do Sporting Lisboa e Benfica. Falámos nos momentos maus também, nos momentos bons, enquanto adeptos do Benfica. Em relação à Casa do Benfica, o ano passado estava a ver também no vosso Facebook aquilo que foi o aniversário, com Chalana e Zé Augusto participarem. Há também algum momento de aniversário, de alguma iniciativa da Casa do Benfica que também vos tenha marcado pela presença de dirigentes, jogadores, ex-jogadores? Propriamente pelo aniversário, não. Pelo menos durante a minha gerência. Mas há um momento empolgante que aqui tivemos, que foi por alturas da Feira da Luz, que veio aqui a Águia, que aquilo foi uma loucura e conseguiu empolgar ali a Feira da Luz, pelo menos naquele momento. Até a Todinha tirou uma fotografia com a águia. Foi giro, porque isto é uma história sem ser história. O Serafim estava a jantar com o André, que é o rapaz da Águia, no restaurante aqui em Montemores. E eu estava também nesse restaurante, que foi na altura da Feira da Luz, eu estava a jantar. E entretanto, o Serafim diz-me assim, vai lá ali à rua. E eu não conhecia o rapaz de lado nenhum, vai lá ali à rua. E eu vou à rua fazer o quê? Vai lá ali à rua. Cheguei à rua, abro a porta e está a águia à minha frente. Fiquei a pensar, isto é o quê? E depois a partir daí, depois fui para a feira, isto é, nós acabámos de jantar, vocês foram primeiro, depois eu fui lá ter, foi aí que eu conheci o André, ainda fiquei amiga do André, tirar fotografia, sou capaz de ter tirado, mas não foi nada assim de especial, mas foi um dos momentos muito giros, porque o Serafim só me dizia, vai à rua, mas vou à rua fazer o quê? Vai lá ali à rua. E lá estava a águia, estava à espera de me cumprimentar, claro. No estádio, quando há o voo da águia, o que é que sentes? Sim, eu não consigo falar nessa altura, apenas observo e às vezes tiro umas fotografias, porque acho que aquilo é de uma beleza, ou melhor, tudo aquilo no estádio, uma das coisas que me faz muitas vezes ir ao estádio, ver os jogos, eu prefiro ver jogos em casa, porque temos uma percepção melhor daquilo que é, mas o ambiente que lá se vive, os cânticos, o voo da águia, o pousar da águia, até a águia a fugir, que quando ela fugiu agora no final da época passada eu estava lá, a desgraçada fugiu ao meu lado. Tudo isso é de uma maravilha que chega a arrepiar, como o Serafim estava a dizer, às vezes até ficas com uma lagrimazinha no olho de tão emocionada que estás a ouvir aquela maravilha toda. E é um momento em que conseguimos ver unidos todos os espectadores, porque os nossos adversários criticam, sei lá, fazem 30 por uma linha sobre o Benfica e se nós repararmos, e eu vi isso várias vezes, eles estão todos quer dizer, entre aspas, vê-se os flashes ou do telemóvel ou de máquinas fotográficas a tirar fotografias à águia a voar. E em termos de jogos internacionais é maravilhoso, durante a noite aquilo faz um colorido muito bonito quando a águia está a voar. E é extremamente interessante ver que, de facto, no Estádio da Luz há adeptos do Benfica, mas há ali uma multiculturalidade de adeptos de várias nações que vão ao Estádio da Luz, todos vestidos à Benfica. Realmente a dimensão do Benfica, da marca Benfica, do Clube Benfica, é enorme. É muito grande. A dar um exemplo, nós temos cá uns jogadores no rugby, estrangeiros, e eles já foram ao estádio, já foram tirar fotografias. Eu acho que eles não chegaram a ver mesmo o jogo, mas acho que fizeram um dia mesmo um passeio por Lisboa, onde foram ao estádio, tiraram fotografias com a estátua do Eusébio cá fora, e daquilo que eles veem nos jogos, na televisão, têm curiosidade em ir ver, para ver a águia, para ver como é que é o próprio ambiente dentro do estádio. Aliás, são instalações magníficas e ainda por cima com o Museu Cosme Damião, que de facto, Serafim, é um mundo e é algo que enobrece também a história do Benfica. Pronto, eu não tinha conhecimento de todos os troféus que o Benfica tinha, mas quando fiz a visita ao museu, aquilo é deslumbrante. O tipo de troféus, não é só o significado deles, mas o tamanho, são uns troféus gigantescos, aquilo é deslumbrante, vale a pena visitar o museu. Para além de ter até a camisa do FER rasgada lá no museu, de facto é um museu muito bem conseguido. A camisa, quando supostamente foram os médicos, quando lhe prestaram assistência, devem ter rasgado a camisola e aquilo está exatamente como veio lá do acontecimento do estádio Dom Afonso Henriques. É verdade, é emocionante aquilo. E é bom perpetuar também. Essas memórias são de facto menos positivas e dramáticas e traumáticas, mas que temos de facto de continuar a recordar o FER. Serafim, o que é ser do Benfica?
Não é mais... Eu quero dizer, não quero ser egoísta, mas acho que somos diferentes de todos os outros. Mas, acima de tudo, devemos ser bom cidadão e bons chefes de família também, não é só ser do Benfica. Para a Todinha, eu não vou recorrer ao hino, mas o que é ser do Benfica para a Todinha? O que é ser do Benfica? Primeiro que tudo é um orgulho. O orgulho, ser adepta daquele clube, ser, neste momento agora, ser diretora de uma das casas. É uma alegria muito grande. Eu acho que não há palavras para se conseguir exprimir o que é o Benfica. Eu só sei que é um orgulho que eu tenho em ser fazer parte desta família, entre aspas. E na tua casa, a tua família é toda benfiquista? Na minha casa, a minha família é toda benfiquista, com exceção. Na minha casa mesmo dos meus pais, a minha mãe, a minha irmã, somos todos do Benfica. A minha irmã agora juntou-se com um rapaz, que é de um clube oposto. Mas ainda há esperança? Não há esperança. Não. E é uma coisa que nós não entramos em discussão, eu e ele, cada um é do clube, falamos se tivermos que falar sobre futebol, mas ficamos por aí. Pronto, tinha um tio, que era meu padrinho, que era o Jacinto Anita, que esse era adepto benfiquista ferrenho, ainda hoje lá no café, ele já cá não está entre nós, desde garrafas do Benfica, relógios do Benfica, portas-chaves do Benfica, canetas do Benfica, o meu padrinho tinha lá tudo espalhado no café. Hoje ainda lá está um relógio do Benfica ainda lá está. Em homenagem a ele, ainda lá permanece. E foi o teu padrinho que mais te puxou para o Benfica? Eu acho que quando a gente vive, ou quando a gente cresce numa casa onde só há benfiquistas e onde tens o meu pai e onde tinha o meu padrinho, que eram mesmo benfiquistas, tu acabas por ser do Benfica. Começamos a partilhar as alegrias que ele nos dá, a vibrar com os jogos e acabas por... olha, vamos ficar do Benfica. O vermelho até é uma cor gira. Então, olha, foi ficando e não me arrependo nada de ter sido Benfica. Era o que mais faltava. Serafim, e lá por casa, é tudo do Benfica? Lá por casa é tudo do Benfica, à exceção do meu genro, que é do Sport. E a minha nora também. É. Ou seja, os filhos escolheram como caras metades os caminhos opostos. É verdade. Não sei se eles fizeram alguma pesquisa nesse aspecto ou se foi de propósito para obterem uma discussão em termos de futebol, mas o que é certo é que essa coincidência existe. A mulher do meu filho é do Sporting e o marido da minha filha também é do Sporting. E os netinhos como é que são? A minha neta, a filha do Nuno, também enverdou pelo caminho da mãe. E agora a Mariana, estou a ver se a consigo cativar cá do meu lado. Mariana, ouve lá a voz do avô, ele é que tem razão, hein? Bem, ficamos por aqui. Ela já diz que... Qual é o teu clube? Benfica. Portanto, vou-lhe dando umas lembranças também e ela vai gostando do Benfica. Pode ser que sim. E o que é que esperam desta época? Já estamos em janeiro, já houve aqui assim alguns desgostos e desaires. Todinho, o que é que esperas do resto desta época? Então é assim, eu só falo no final. Seja quando isto está tudo a correr bem, seja quando está a correr mal. Nos outros anos em que nós fomos campeões, nunca fiz a festa antes do último jogo, ou quando tivemos mesmo a certeza. Eu precisei, quando nós fomos campeões na última temporada, que fizemos o jogo com o Guimarães, eu tive que ir lá ver se a gente ganhava o Guimarães para ir festejar. E digo várias vezes a amigos meus, só falo no final. Vocês não me ouvem falar, nem fazer festa antes ou ao meio do campeonato. Vocês ouvem-me falar no final. No final a gente fala. É a melhor conduta que se pode ter. Serafim, também vai pela mesma bitola? Não, quer dizer, eu aprofundo mais as coisas. Ou seja, não foi com bom agrado que terminei a época passada. Aqueles 0 pontos na Liga dos Campeões deixou-me muito desmorecido e pensei que com os nossos erros aprendêssemos, mas para esta época alguns dos erros também se continuaram a verificar. Não é por isso que se deixa de ser benfiquista, não é por isso que se deixa de apoiar o clube, mas contudo as coisas até não tiveram muito mal no princípio, oscilaram a meio da primeira volta. Tenho esperança que agora venham a reerguer-se na segunda volta. No final, as contas far-se-ão e saberemos quem terá mais ou menos pontos no final do campeonato. Todinha,
voltando aqui à vida da Casa do Benfica, que iniciativas têm tido, que iniciativas estão projetadas ou pensadas também para o aniversário deste ano, em abril? Já falta pouco tempo, são 21 anos de história. Que plano de atividades está traçado para este ano? Então é assim, o plano de atividades, as atividades que a casa tem não são muitas devido à fraca frequência de sócios na casa, mas nós vamos tendo sempre aqui atividades que é tipo a sueca. A sueca vai sempre aqui havendo. Depois há o torneio da sueca a nível do Sport Lisboa e Benfica, que geralmente também participamos. Acho que foi o ano passado, éramos para entrar no futebol salão, mas entretanto depois as coisas não correram como queríamos. E em relação à atividade para o aniversário, há uma coisa que eu propus aos sócios, era para ter sido feito o ano passado, mas entretanto se calhar vamos fazer este ano para o aniversário. Eu quero fazer uma visita ao estádio, uma visita ao museu e um almoço na catedral. Queria organizar uma pequena excursão, não só com o pessoal, com os sócios, quem quisesse ir, adeptos, amigos, quem ainda não... Porque eu ainda não fui ao museu, pronto. E este era um dos meus objetivos e que, como não fiz o ano passado, queria organizar este ano. Já tenho os preços, já tenho mais ou menos tudo organizado, só me falta mesmo saber qual é que é o valor da refeição e fazíamos tudo, tipo no domingo, quando não houvesse jogos, claro. Saíamos aqui no domingo de manhã, visita ao estádio, almoço na catedral, visita ao museu e regressávamos a Montemor. Só isso já é uma excelente iniciativa de aniversário, porque de facto eu já fiz essa visita ao estádio e ao museu. É de facto uma visita, mesmo para quem não seja adepto, até é percorrido um bocadinho a história dos últimos 100 anos e de facto é extremamente interessante. É esse o grande sonho que para já é alimentado pela Todinha? Sim, de momento é este. O outro grande que eu queria era tentar arranjar maneira de trazer a nova imagem do Benfica para Montemor, o que não é muito fácil. Primeiro porque a casa é enorme, precisávamos de um espaço mais pequeno, uma coisa diferente. E depois porque a nova imagem traz custos muito, muito elevados. Por isso vou-me contentar com esta o primeiro sonho, a primeira atividade grande a ter é mesmo esta visita ao estádio, museu e almoço na catedral. Uma excelente proposta para um aniversário que tem lugar a 23 de abril. Serafim, como adepto, como sócio, como estando também, embora suplente nos órgãos sociais, tem também algum sonho que gostasse que fosse cumprido aqui na Casa do Benfica? A Todinha já me tirou o sonho, que era exatamente a nova imagem, mas tenho consciência que não é impossíveis, mas perante as circunstâncias de vivência da casa atualmente, acho que é impossível instalarmos aqui a nova imagem, exatamente pelos custos que comporta, pelos compromissos com os patrocinadores e que depois, se não os cumprimos, podemos ter graves dissabores. Portanto, olha, estou com a nossa Presidente, vou esperando por melhores dias. E ter os pés assentes bem na terra para também dar passos seguros e em frente. Há uma coisa que já aqui também foi dita, que é a falta de frequência das pessoas. Queria que também deixassem aqui um convite pela voz bem feminina e serena da Todinha e também do Serafim. Um convite para que os adeptos, os sócios, viessem até à Casa do Benfica e vivessem tudo o que de bom aqui se passa nos jogos e fora dos jogos. Pronto, olha, venho convidar todos os sócios, simpatizantes e amigos do Sport Lisboa e Benfica e mesmo que sejam adeptos de outros clubes, porque temos frequentadores da casa que são adeptos de outros clubes, a visitarem a casa, a virem ver jogos, a virem beber um cafezinho, a conviverem, são sempre bem-vindos. Serafim. Eu exatamente diria o mesmo, que principalmente os sócios, que apresentem sugestões, que abordem a direção e se tiverem nessa disposição, até mesmo façam parte de comissões para novos eventos, mas há uma coisa que me apraz nestes últimos dias, nestas últimas semanas, foi ver grupos, não digo diariamente, mas ao serão, grupos de jovens a frequentarem aqui a casa, ali a jogarem snooker. Foi uma alegria muito grande que me deram, que eu não via aqui há muitos, mas muitos meses. Até porque não há só a sueca, não é? Ao bilhar, ao bar, aqui, portanto, os jovens e menos jovens aqui, de facto, ali em baixo, há ali uma mistura de idades, mas os jovens podem vir aqui a qualquer hora. Sim, sim, a casa está aberta todos os dias. Penso que durante a hora do almoço
do meio-dia até às 3, mais ou menos. Depois fecha um bocadinho e abre às 5 até às 11. Aqui fica esse convite a quem queira visitar a Casa do Benfica de Montemor Novo, na Rua do Calvário, número 1, paredes meias também com a Rua da Viz. Está aqui aberta praticamente todos os dias, só encerra à segunda-feira, e foi uma boa conversa com a Todinha Santos, a presidente da direção da Casa do Benfica de Montemor Novo, e com o Serafim Alvito, que é uma referência enquanto benfiquista e enquanto também aqui da Casa do Benfica de Montemor Novo. Foi mais uma boa conversa na Rádio Nova Antena, desta feita de visita à Casa do Benfica de Montemor Novo.